Fala aí, galera que acompanha o Barrigual TV. Vamos falar hoje sobre Akira Toriyama, nesse episódio de Mangaka Doc, episódio 5. Já passou de 3 já, de 4, 5. Já tô perdendo as contas, isso é bom. Tá dando visualizações. Então não se esqueçam, primeiramente, de deixar já o like, né? Compartilhar com os amigos, para mais pessoas conhecerem os mangakas. Só que esse mangaka é dos mais conhecidos, né? Então, mas é sempre legal falar de Akira Toriyama. Eu tô com algumas obras dele aqui, dá pra ver alguma coisa. Dá pra ver que eu sou um pouquinho fã de Akira Toriyama. E nos episódios anteriores, sabemos que não somente os leitores são fãs, também os mangakas acabam tendo referências de Akira Toriyama, né? Muitos aí, o Masashi Kishimoto e Naruto, entre outros, eles fazem referência ao Akira Toriyama, ao Eiichiro Oda, do One Piece também. Mas tem alguns aí, só citei um ou dois aí, só para vocês terem uma ideia. Mas aí, então eu também convidei para o Mangaka Doc o meu amigo César, do blog Dylion, né? Apesar do nome, o Tokusatsu, mas o César ele também curte pra caramba anime. E lógico que ele conhece as obras do Akira Toriyama e vai contar pra gente um pouco das curiosidades e a biografia desse mangaka. Mas primeiramente eu vou deixar o Cezinha falar sobre aonde podemos encontrar os conteúdos dele, os projetos futuros. Fica à vontade aí, César. Fala aí. Obrigado, Samuel, primeiramente. Um prazer estar aqui mais uma vez aqui, participando aqui do bloco, né, falando aí sobre Akira Toriyama. E vocês podem me encontrar, né, no blog Dylion, né, blogdylion.wordpress.com. Vocês podem me seguir também nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, pelo @blogdylion, tudo junto. E aí vai ter umas novidades também, né? Eu já falei do canal do Samuel, né? Também vai ter, em breve vai ter canal, né? Deus quiser, ainda esse mês, né? Vai ter um, Olha aí. né? Legal, legal, legal. Vou dar uma previsão, depois da estreia do Godzilla vs Kong. Opa, já deu a dica aí do que pode rolar, né? Já deu a dica do que pode rolar aí Boa, num boa. futuro próximo. Então, fiquem ligados. E também vocês podem me encontrar, sabe onde? Site J-Box, tá? Todo dia, diariamente lá, tô J-pop. postando matérias sobre, principalmente sobre Tokusatsu, né? E também tem a minha coluna quinzenal por lá, que é a coluna do Dailion, tá joia? E Ótimo. hoje vamos falar sobre Akira Toriyama, né? Que a gente gosta aqui também, né? Todo mundo que assistiu, que cresceu na época do auge da Manchete, né? Ou pouco depois, né? Com certeza já ouviu falar, né? De Dragon Ball, gosta do Akira Toriyama, né? Mesmo aqueles que não são tão fãs do Akira Toriyama, né? Gostam de Dragon Ball, né? Então a gente vai falar um pouco aí sobre esse camarada aí que é um dos grandes autores de mangá, né? Um dos A- mais, um dos mais respeitados, né? Akira Toriyama nasceu em Nagoya, 5 de abril de 1955. Né? Exatamente. Portanto, ele tem 66 anos, né? Se você estiver assistindo na estreia, né? Ainda bem que você já fez as contas, eu sou péssimo. 66 anos tem o Akira Toriyama. Beleza. E então, bem lá para frente, né, quando ele em 78, ele lança a primeira, começa a carreira dele com a história Wonder Island, né, publicada na Weekly Shonen Jump. Shonen Jump que sempre dá espaço para novos mangakas, tipo, que vão ser promissores, né, que ainda tem um potencial aí para ser explorado. E sempre coloca umas tirinhas lá, né, umas historinhas soltas. E Uhum. se der certo, eles vão compilando até virar o mangá, né, que a gente conhece. Mas tem todo esse Exato. processo. Eu acabo repetindo sempre em todo mangaka doc, que todo mangaka
basicamente começa assim, né? Mas é sempre bom. Ele faz parte da didática. Vai repetindo que a gente vai aprendendo, é isso aí mesmo. E depois ele fez com outros mangás que se chama Highlight Island e seguido por Tomato Girl Detective, os outros dois mangás. Mas vai demorar um pouco para dar aquele boom, né, e ele se consolidar mesmo no mercado dos mangakas lá no Japão. Porque como a gente disse aqui, acho que foi no episódio do Takeshi Obata, você ser um mangaka famoso no Japão é praticamente como você jogar na loteria, né? É uma dificuldade absurda, assim, a nível estratosférico mesmo. Pode Tem colocar que ralar bastante, tem que ralar bastante. tipo de dificuldade você pode colocar aí que você lembrar, porque é bem difícil. Mas o nosso querido Akira Toriyama, ele consegue emplacar uma obra que eu já sei que o meu amigo César tem alguns exemplares aí. Em 1984 ele emplaca com qual obra? Qual obra, César? Aliás, é 1980, né, que ele É começa, né? 80, certo, é... Ai, caramba, ele estreia semanalmente na Doutor Shonen Slump, Jump de 80 a exato. 84 com Dr. Slump. 86, 80 até 86, né? Tá com o Doutor Slump, né? A gente vai falar um pouquinho dele também, né? Comente aí então, César, sobre Dr. Slump. Você leu claramente muito mais do que eu sobre Dr. Slump. Eu sei que ele faz uns crossovers que eles aparecem lá no Dragon Ball, né? Quando o Goku é criança e tal, né? Tipo, Isso, esse Dragon Ball, né? Que começo exatamente. da saga do nosso querido Son Goku. E aparece a Vila Pinguim lá, né? No Dragon Ball. Exatamente. Fica à vontade para falar Então, de Dr. obrigado, Samuel. Pois é, então, o Doutor Slump, né? Para quem não conhece, é uma das obras mais conhecidas do Akira Toriyama, né? Ao lado de Dragon Ball. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil. Aliás, é conhecido mais pelo nicho, né? Mais por leitores de mangá. Mas para o público de anime, ele não é tão conhecido assim porque a série não passou aqui no Brasil, infelizmente, né? Eu acho que se o Dr. Slump tivesse passado aqui, na época, no auge, na pegada do sucesso do Dragon Ball, acho que talvez teria feito algum sucesso, né? Mas enfim, o Dr. Slump, né? Foi como o Samuel já comentou, né? Ele foi, foi publicado pela Shonen Jump Pô, de 1980 até 1986, né? Foi daí que o Akira Toriyama ele conseguiu conquistar a fama dele, né? E aí, esse mangá ele gerou 18 volumes encadernados, né? E aí foi também a primeira obra do Akira Toriyama a ganhar anime, né? Como a gente comentou agora há pouco. é Então, só para lembrar oi, assim que o mercado lá no Japão tá falando assim das evoluções dos processos, né? Depois de ser compilado em mangá, quando o mangá fica estourado no Japão, consolida a mesma fama dele, aí que ele vira anime, né? Esse é o processo natural. Mas tem exceções, tem alguns que saem da curva aí, que começa no anime, depois vira mangá, ou no videogame, depois vira anime, mas via de regra começa assim, né? As tirinhas semanais, depois compila para o mangá, depois, quando fica estourado mesmo nas paradas de sucesso, aí vira o anime. E exatamente. Mas exatamente aí, o que aconteceu com o Dr. Slump, né? pois é, mas aí de repente, você que quer de repente conhecer o Dr. Slump, você não precisa ter preocupação com uma linha do tempo, uma continuidade como tem em Dragon Ball, tá? Não se preocupe, Oh, até porque as histórias são tirinhas, né? É uma história mais voltada para comédia, são histórias fechadinhas, né? Então, você não precisa se preocupar. Qualquer história que você pegar do Dr. Slump, já tá valendo, né? Você não precisa se preocupar com, eu perdi tal volume e tal. Não, tem umas histórias bem legais. Você pode
é pouco que você siga, né, uma linha, né, até para acompanhar, mas você pode ler de qualquer ordem, né, fazendo uma ordem aleatória, pode ler que, né, você não vai se preocupar muito com a continuidade. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Dr. Slump, né? A história do Dr. Slump, né, ele se passa na Vila Pinguim, né, que é um lugar pacato, né, onde vive um cientista atrapalhado chamado Sembe Norimak, né? Legal. Atrapalhado é pouco, né? Porque o cara, ele é um cientista, né? Que ele cria, né? Umas invenções mirabolantes e tudo. Só que aí ele tenta conquistar as mulheres, né? Assim, de uma maneira até meio que fracassada, né? Ele não tem muito jeito com mulher e tudo. E aí, até que um dia, o Sember, ele, para não queimar o filme dele, né? Ele cria uma espécie de robô, né? Um androide, né? Chamada Arale. Só que ele diz que para todos, né? Que é a sua irmã mais nova, porém ele tem ela como uma filha, né? Até porque foi uma criação dele, né? Só que assim, como o Akira Toriyama, né? Quem conhece aí os animes, os mangás do Toriyama, ele gosta de colocar alguma imperfeição, né? Então ele colocou isso também na Arale, né? Ela é meio que é míope, né? Ela usa óculos, né? Isso mais por conta de um erro de construção, né? Um erro na construção da Android, e aí ela usa óculos e tudo, né? Apesar disso, né? Apesar de também ela ter uma maturidade infantil, ela possui uma força extraordinária também, né? Uma grande força. E até que a Arale, né? Ela vai para a escola, né? Depois, já nas primeiras tirinhas, né? Ela vai para a escola, começa a fazer amizades, né? Principalmente com um trio, né? Um trio de encrenqueiros da escola, né? Chamado Taro, Akane e Pisuke, né? Pesuke, né? Pesuke, né? Pisuke. Não sei como é que se fala, né? Mas enfim. E aí, essa turma, né, tem uma aula com a professora Yamabuki, né? Inclusive, é uma professora muito bonita, inclusive, faz o estilo do Sember, né? Ele é apaixonado por ela, né? Só que assim, o Sember, ele é apaixonado por qualquer mulher, qualquer rabo de saia que vai passando, ele já fica apaixonado, né? Mas ele tem uma paixão especial por essa professora, a professora Yamabuki. Pois é, então, o Dr. Slump, ele sempre, as histórias, né, giram sempre em torno das invenções malucas que o Sember Norimak tem, né? E vai tendo, vai criando, e aí, com isso, aí somando também as atrapalhadas da Arale, né? Quando ela tá por perto, alguma coisa de errado pode acontecer, né? Pode, qualquer confusão aí, o que você puder imaginar. Para você ter uma ideia, o Samuel, a Arale tem um episódio que ela é sequestrada, né? Por, vejam vocês, por um fã de Tokusatsu que tá interessado, né? O cara tá querendo dinheiro, tá desesperado, né? E ela, inocente, né? Coitada, ela não percebe o que estava acontecendo, né? Não percebe que estava sendo sequestrada e tudo, né? Tudo, ela tendo sempre aquela inocência, né, de menina. E aí ela não entende o que está acontecendo, né? E por aí vai, confusões à frente, né? Até porque vou deixar, fica curiosidade para vocês lerem também, né? Mas aí falando nisso, o Toriyama ele curte Tokusatsu,
né? No Dr. Slump, você encontra várias referências aí de Ultraman, Godzilla, Gamera, né? Pra quem não Olha, sabe, o próprio Toriyama, ele curte, né? É fã, confesso, aí de Tokusatsu, principalmente de filmes e séries do estilo Kaiju, né? Como é o caso dessas produções que eu citei, né? E aí, é uma história bem legal, né? O Dr. Slump, né? o Dr. Slump é uma história de aventura e, tipo, bem leve, assim, né? Com uma atmosfera bem cômica, né? Pois é, e fez bastante sucesso com a criançada no começo dos anos 80, né? A gente vai falar também, vai citar, né? Que também teve publicação aqui no Brasil. Mas se você for pegar agora, você encontra aí na internet, né? Tá à venda. Acredito ainda que você encontra ainda volumes do Dr. Slump pela Panini. Mas você vê, tinha criança, principalmente nos primeiros volumes. Tem criança que mandava carta na época, né? Pro Akira Toriyama, né? O Akira Toriyama, inclusive, ele mesmo se representava como um O robozinho, pinguim, né? um Não era o robozinho? robozinho. Era um robozinho, às vezes até um pinguim, entendeu? Alguma coisa assim do tipo. Esse aqui, ó, tá na mesa. Acho que esse aqui dá pra ver melhor, ó. Isso. Ele usava É, máscara e tudo. E o olha próprio, aí, olha aí. o próprio até inclusive nas páginas do Dr. Slump, ele fazia sátira, né, da própria rotina dele mesmo, né? Eu lembro muito bem que também tem uma história que ele conta, né? Tipo, olha, como é que quer saber minha rotina? Eu vou contar aqui para vocês. Eu acordo aqui tipo 4 horas, 5 horas da tarde, né? Eu vou fazer qualquer coisa e depois vou estar com meus pais aqui assistindo televisão e tem disputa aqui para saber qual o canal que a gente vai assistir. Aí eu começo minha produção lá para as 11 da noite. Aí ele vai contando, né? Aquele jeito bem engraçado. Ele vai contando, né? Como é que é o processo, né? E aí, uma outra coisa é que o Toriyama, ele sempre confessou que ele não tem muito planejamento, né? Ele não tem um planejamento a longo prazo para fazer as histórias, né? Ele Por só vai exemplo, fazendo, só. pois Só é, vai e criando. só vai criando. E aí isso É. aí, o Samuel, refletiu até mesmo na concepção, no design da Arale, Hum, né? No conceito visual dela, né? Porque assim, a Arale, né, a gente sabe que ela tem 13 anos, né? A idade mental dela, né? A aparência dela é de uma menina de 13 anos, né? Então, ela no começo ela é desenhada assim com uma proporção mais alongada, né? Aí depois tem algumas alterações, né? Que não tem nenhuma explicação, né? Isso vai acontecendo. É aquela coisa, né? O Toriyama faz assim, pô, tá sendo feito na pressa, pô, vai assim mesmo, né? E toca o barco. E aí, a Arale, no final das contas, né? Com o passar do tempo, ela vai ficando com um visual mais infantil, né? Já ela vai ficando tibi, né? Exato, exatamente, né? Vai ficando com Uhum. um visual mais convincente, né? Pra idade, Sim, né? sim, A idade legal, legal. mental dela, digamos assim. E aí, o Seminole Mac, né? Ele muda o visual dele praticamente a toda hora, né? Assim, proporcionalmente falando. Ele é um tipo de personagem que ele quer parecer sério, né? Para as mulheres e tudo, né? Quer ser o galã, né? Galã de novela e tudo. Mas aí ele é aquele personagem desleixado, né? Não tem muita preocupação, né? Coisas do Toriyama, né? Coisas que o Toriyama gostava de abordar na época, né? Mas é bem legal o Dr. Slump. Eu recomendo, né? Se você puder adquirir algum volume do Dr. Slump, adquira, né?
A série tem, como eu já falei, tem 18 volumes, né? Inclusive, né, para quem gosta de Tokusatsu, né, é uma boa também, uma boa referência também, né? Até porque eu já Legal, falei legal. também, tem referência de Ultraman, tem de Godzilla, tem de Gamera, né? E aí, como eu falei, uh, entre 2002 para 2003, né, o Dr. Slump ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Conrad, né? Só que aí a série foi descontinuada, né? Foi até o número 14, devido à baixa vendagem na época, né? Esse mercado de mangá ainda estava começando no Brasil, estava engateando, né? Mas aí a editora Conrad, né, que já estava começando, era uma das primeiras editoras a investir nesse tipo de publicação. Ela estava começando, mas ela começou a sentir também que estava começando a ter uma queda de vendagem, e aí foi descontinuada. Mas, para nossa alegria, né, para nossa alegria, a editora JBC, não, perdão, desculpa, a editora Panini, né, Panini, tá, gente, editora Panini, Planet Mangá, tá, Uhum, Panini Comics, não sei se dá pra uhum. ver, Sim, sim. tá, então ela lançou há pouco tempo, né, o Dr. Slump, né, em 2018, né, lançando aí de forma completa aí todos os 18 volumes. Mais uma vez, vale a pena, tá? E só para citar, o sucesso, né, do mangá, ele rendeu também uma animação, né, feita pela Toei Animation, né, a partir do ano de 1981, né? O mangá começou em 80, né? Aí já em 81, o anime foi exibido nas noites de quarta-feira pela Fuji TV, né? E aí Dr. Slump teve cerca de, no total, né, teve 243 episódios, né, que foram, Caramba, bastante. teve especiais para cinema, né? Da hora. Teve uma outra versão do Dr. Slump, né, que foi lançada em 1997, né, substituindo o Dragon Ball GT, né, no mesmo horário, na mesma faixa horária, horário nobre das quartas-feiras, pela Fuji TV, Não né. sabia. Legal. Só que aí essa versão teve apenas 74 episódios, né, sempre com aquele humor, né, bem escrachado mesmo, bem estilo Akira Toriyama, né. E aí também a série acabou rendendo também games, né? E até um programa de rádio, né? Nossa, programa de rádio, não sabia. Pois é. Legal. E aí, né? E, Vamos e aí a gente pro. vai para de 84 a 95, na era dourada da Shonen Jump, podemos dizer assim, que uma das obras que alavancou essa era dourada da Jump seria Dragon Ball, né? É Dragon Ball. Pô, o Dragon Ball, cara, eu falei no outro episódio de Masashi Kishimoto, do Naruto, ele ficou quase 15 anos o Naruto, né? Porque teve uma. Quando acabou as obras de Dragon Ball, teve uma espécie de hiato, assim, né? As vendas caíram e precisavam surgir novos talentos para ficar naquele gap, né, que ficou do Akira Toriyama. E aí veio, né, veio a nova geração, veio o Ichiro Oda, veio o Masashi Kishimoto, que hoje é. Passando a tocha para novos talentos, né? Mas na era dourada da Jump, vamos falar da obra Dragon Ball, foi de 84 a 95, cerca de 11 anos, ele produziu 24 não, 42 volumes, né? Cada volume com 200 páginas, isso dá quase 10 mil páginas. A coisa absurda Dragon Ball, né? Verdade. E o plot, eu vou falar assim por cima, mas esse não precisamos nem citar tanta coisa como foi dita do Dr. Slump, porque o Dragon Ball, pelo menos no Brasil,
ele tem um sucesso similar ou para alguns maior até do que Cavaleiros do Zodíaco, ou para mim tá no mesmo patamar também. Esses dois foram responsáveis por não o boom, mas o novo boom de animes no Brasil, que ele foi um dos booms, mas ele foi o boom que fez consolidar mesmo o mercado de anime e toda a cultura pop japonesa mesmo, ela foi consolidada ali com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, né? O Jaspion, alguns outros assim lá atrás, Fantomas, o anime e tal, né? O Jaspion, o Tokusatsu, eles estavam dando uns boom assim, né, da cultura pop japonesa, mas quando veio esses aí, o Cavaleiros e Dragon Ball, aí já aí Exato. O Brasil começou a prestar atenção mesmo, o público daqui, né? E Dragon Ball ele se inspira em muitos elementos do Akira Toriyama. Eu ia falar até do que eu percebi no Dr. Slump, tem referências de Osamu Tezuka aí, né? Porque Porque esse cientista me lembra muito o Dr. Tema lá, né? O Astro Boy, porque né? o Osamu Tezuka foi uma das inspirações do Akira Toriyama, né? Sim. Então tem essas É, influências também. Né? eu tava falando do Naoki Urasawa também, ele tem influências do Osamu Tezuka também, o cara que criou Monster, criou 20th Century Boys, né? Tem influências de Osamu Tezuka, e o Akira Toriyama também tem suas influências de Osamu Tezuka lá com, eu disse agora, o Dr. Tema e o Astro Boy, me lembrou muito a Arale, né? O Dr. Samber aí, até pelo fato de ele considerá-la filha e tudo mais também, depois de ser criada e tudo. E o Dragon Ball, ele tem inspirações numa lenda chinesa, né? O Son Goku, que é a lenda de um Macaco gigante, né? macaco, ele vive no um plano celestial, né? Entre os deuses da mitologia chinesa. E ele tem uma série de poderes, e dentro desses poderes ele também tem seus deveres, né? E conforme Dragon, ele não faz alguma das coisas que são incumbidas, ele tem seus castigos, né? Tem tipo uma é, tiara aqui na cabeça dele, né? Que aperta, né? Quando ele tá fazendo algo que não agrada. E, assim, o Goku não tem isso, mas ele tem elementos que lembram, né? Esse Son Goku que eu falei. A própria cauda, né? Que ele aparece já no Dragon Ball, a cauda dele estilo de macaco, né? uhum, E que é a lenda do macaco de Son Goku, né? Que a gente isso. acabou de falar. E, Inclusive, sim, oi, pode falar. inclusive, isso vai ser essa lacuna, essa questão vai ser respondida na outra fase que é do Dragon Ball Z, né? A gente espera toda a saga Dragon Ball para a gente entender o porquê dessa. Mesmo porque no Dragon Ball mesmo é como se fosse aquelas cidades igual da Disney, né? Tipo Patópolis, assim, o prefeito é um cachorro, o policial é outro, sei lá, um alce, o bombeiro é um camelo, e tem pessoa vivendo junto, meio utopia, assim, normal, no Dragon Ball, né? Pois E, é. o Goku ser desse jeito também podia passar desapercebido, mas aí lá no Dragon Ball Z, isso é nos respondido, e, assim, e tudo também gira em torno das Dragon Balls, né? O nome diz, né? Do anime, as sete esferas do Lá no dragão. Para Esfera do quem, Dragão. pra quem tá acostumado mais ou menos com contos de fada, aí tem o gênio da lâmpada, os três desejos, aí você junta lá, mais ou menos isso, você junta as sete esferas, você vai aparecer um dragão lendário que é o Shenlong, né? Meio assim. Mas depois é explicado da onde ele veio, quem criou, como que é, né? E a gente vai descobrindo outras coisas, porque o universo vai se expandindo, né? O Dragon Ball vai pro Z, vai se expandindo, expandindo até a gente conhece hoje, né? E tem crossover também Pois é, com o uma Dr. obra Slump, né? muito rica em detalhes. Tem crossover com o Dr. Slump. Eu comentei um pouco antes, né, de você. O Dr. Slump, né? Eles Verdade. encontram a Vila Pinguim lá, né? A Arali encontra o Goku. O Goku nessa fase aí, né?
te mostrar até novamente para ilustrar ele nessa fase ainda, né? O Goku, no começo da saga dele aí, né? Ele já era fora do comum, já, né? Já tinha força acima da média, já batia em todo mundo, assim que ele fosse entrar numa encrenca, ele já conseguia sair de boa, né? E isso também é respondido na próxima fase também, porque todo esse superpoder aí meio não é parecido com o da Aralha. A Aralha a gente sabe que ela é uma robô, mas no caso do Goku é outra coisa. Agora, é engraçado que ele vai tirando elementos da obra anterior também e vai colocando em Dragon Ball, né? Você falou do Dr. Slump, aí a gente vai encontrar o Dr. Mach Zero, né? Ele já aparece em Dragon Ball, né? O Mach Zero. E tem os androides dele ali, né? Só que é uma coisa mais, assim, malévola, né? Não é legal, bonitinho, tipo, igual você contou a história da Arali, né? Tem alguns casos, assim, bacana, eu não vou falar, né, de alguns androides ali, pra não dar spoiler, eu posso dizer assim, né? Dragon Ball, pra quem ainda não viu, mas é muito interessante, é um clássico, assim, Dragon Ball é o ícone dos mangás e dos animes, né? É uma obra icônica mesmo. E a aventura gira em torno das esferas do dragão que eu contei aí vai ter várias tramas, porque vai ter vilões que vão querer usar essas desejo pro mal, vai ter gente achando que o desejo dele é o melhor. E aí vai mostrando os vários ângulos, né? Tipo, nem todo mundo é só bonzinho, nem todo mundo é mal por natureza. Cada um vai tendo o seu motivo para encontrar essas esferas do dragão nessa saga de Dragon Ball. Dentro desse objetivo maior, também tem o objetivo do nosso protagonista, que é o Goku, de sempre ser o mais forte, né? Aí vem, Exato. aí vem o moto do shonen, né? Do gênero shonen, que é sempre resolver tudo na porrada. Os obstáculos que aparecem, os caras resolvem na lutinha, né? Então, vem as máximas da jornada do herói dentro do gênero shonen, e a do nosso querido Son Goku. Ele sempre vai em busca de ser o mais forte, né? Pois é. Inclusive, essa história da lenda do macaco gigante, tem um nome, né, no Japão, que é a Jornada ao Oeste, né, traduzindo para o português, né, que aí serviu de inspiração, né. Aliás, era um romance chinês, perdão. Que aí o Sim, Akira Toriyama, né, ele resolveu pegar esses elementos, né, para poder um, fazer a história do ele Dragon Ball, né, compondo a obra, né, Dragon Ball. para criar o plot, né. E Legal. aí, pois é, então, a história, né, seguindo aí, o protagonista da série é o Son Goku, né? Ninguém conhece esse personagem, né? Ninguém conhece ele. É um rapazinho, né, com cabelo espetado e tal, né, e tudo, Certo. né? Ele passava aonde? Ah, no SBT, né, inicialmente falando, né? Lá em 1900. Aí a gente entra nas curiosidades do Brasil, né? E É, começa no SBT e acaba a saga Dragon Ball na Globo, né? pois é. Mas aí vai ter que voltar 25 anos no tempo, né? Pois é, então, O anime fica assim, né? e- então Transmissão. Uhum. o Goku, né, durante toda a vida dele, ele lutava, né? Lutou contra vários lutadores de artes marciais, né? Não só da Terra também, como também de outros planetas, né? E aí, você tem que. Quem assistiu Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, então já sabe o que eu tô falando, né? Já sabe aí toda a saga. Claro, a gente não vai se aprofundar aqui também, porque é muito detalhe o Dragon Ball, né? Mas assim, para quem ainda não viu, né? Dando um norte, né? O, o mangá, ele teve. É, fez sucesso também no Japão, né? O Dragon Ball, inclusive, o Samuel, ele foi uma versão, né? Uma espécie de reconstrução de uma série de mangás do próprio Toriyama,
né? Um one shot que ele criou em 1983 chamado Dragon Boy. Você sabia disso? Boa, boa. Muito bom você lembrar isso, cara. Pois Eu é, lembro de ter visto isso e tem assim uns fiapos de memória assim que tá assim meio bagunçado aqui. Agora você me fez uma vaga ideia novamente do pois Dragon é uma Ball. história, um one shot, né? Uma história curtinha, né? É, E aí foi lançado, foi serializado e foi lançado em um único volume, né? Em legal, cara. 1983, né? Para reforçar. E aí, Toriyama, né? Ele teve, acabou colocando, né? Aquele estilo cômico do Dr. Slump, né? Como a gente já comentou, no Dragon Ball, né? No Dragon Ball seria algo assim mais, vamos dizer, o objetivo do Toriyama era fazer uma história que não fosse tão convencional, né? E que fosse de uma certa forma assim até mesmo contraditória, né? Então, o o mangá do Dragon Ball, ele inicialmente não era tão popular, né? Então, já depois do arco do Imperador Pilaf, o Toriyama, para dar uma engrenada, ele acabou resolvendo criar o torneio de artes marciais, né? Que aí tinha uma tendência muito forte por filmes, né? De Jack Chan também, na época, né? Jack Chan, inclusive, que era uma das inspirações também do Toriyama. E aí, até que um dia, Sim, tem o próprio Mestre Kami, né? Tem algumas referências, né? Lá no torneio exato, de artes marciais mesmo. exato, e até o Mestre Kami, né, ele foi resgatado na história, né, passou um tempo fora, ele foi resgatado, o Kuririn foi apresentado pela primeira vez, né, nessa saga do torneio de artes marciais, né, mas aí, até que um dia, estava começando a vir um sucesso, um reconhecimento, e aí o editor do Toriyama, o Kazuhiko Torishima, ele considerou, olha, o Toriyama, esse personagem aí, o Goku, ele é bacana, viu? Ele é bastante meigo, né? As palavras dele. Então, né? Tem potencial, né? Vai fazer sucesso. Dito e feito, né? Dito e feito, e aí a gente conhece aí o Goku como ele é, né? Como ele era uma criança, ele cresceu também lutando e também sem perder o bom humor dele, né? Sem perder aquele jeito inocente, né? Que a gente tanto gosta, né? A gente costuma curtir até hoje, É que eu né? fico parando pra pensar também, cara. Antes mesmo da criação de Dragon Ball, os anime shonen, eles eram praticamente seinin, né? Era mais sério, né? O clima, né, cara? Eu lembro alguma coisa dos anos 80 tem Hokuto no Ken, né, cara? Ele é totalmente sério, retardado, né? Assim, não tem nada a Cavaleiros ver. É um também. contraste, assim, gigante com Dragon Ball, né? Nossa, Cavaleiros também foge muito disso, né? Não tem muita, como é que fala? Leveza que nem Dragon Ball. Dragon Ball, tudo bem, ele tem lá os elementos do Shonen que vai ter suas cenas de ação, de combate, de luta. Porém, o Akira Toriyama, nesse livreto dele aqui, né, que é o Mangaka Lições de Akira Toriyama, ele fala que se você deixar só elemento de ação, luta e combate numa história shonen, você acaba perdendo o foco do leitor. E ele insere coisas como comédia e alívio cômico, né? Os personagens assim, para dar um alívio cômico, para voltar a prender a atenção do leitor, cara. E e isso eu tenho certeza que é o total divisor de águas da Toriyama, é o diferencial mesmo, sabe, das obras dele. E até para dar quebrar o gelo também, né? E Ele tinha. Ele, até então não tinham pensado assim ainda, né, para os gêneros shonen.
Aí vem depois a outra onda, né? A nova geração de mangakas, que aí eu já citei, né? Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo, com Bleach. Nem tanto, né? O Bleach, mas tem coisas assim. E Hiro Mashima, com o Fairy Tail, né? Aí você vê, parece como se fossem uns novos Goku, assim, né? Esses novos protagonistas aí, né? Que eu tô falando. No bom sentido, porque todos eles têm influências de Akira Toriyama, né? Verdade. Até assim, eu acho que não é exagero também a gente falar que o Toriyama, ele tem uma certa genialidade, né? De juntar o útil ao agradável, né? Ou seja, juntar aquele bom humor que ele fazia no Dr. Slump e juntar no Dragon Ball aqueles elementos também, esse elemento com elementos de Shonen, né? De luta, né? Que era algo que estava muito em ascensão ainda nos anos 80, né? Com Hokuto no Ken, com Cavaleiros, né? É que o Dragon Ball, eu acredito ainda que ele seja uma fase de transição, né? Entre isso que você falou do Dr. Slump para Dragon Ball Z, que daí já é o Goku adulto, família e tudo, um outro plot de história. Mas Dragon Ball é essa transição aí do Dr. Slump para o gênero shonen, né? Daí Uhum. vai ter sim, vai ter luta, vai ter combate, vai ter aventura, vai ter ação. Em Dragon Ball isso não falta, tem tudo isso. Porém, Isso. Que vai a fluindo de parte forma leve, natural, né? aquela parte leve de comédia, alívio cômico, aí também não falta. Tem muita coisa em Dragon Ball disso. E aí tem até pessoas que sentem falta disso em Dragon Ball Z, que daí o Dragon Ball Z já toma um outro rumo, né? Aí já aí entra numa violência mais extrema, né? Algumas vezes tem Um outro é, foco já, né? alguma pitada de bom humor, né? Às vezes o mestre Kami faz alguma piada e tudo, Mas já tá. mas, mas aí já é mais seguindo mesmo aquela linha shonen, né? Mas É, aquele padrão de violência, né? Uma coisa mais séria. Então, é, só para resumir aqui, o Dragon Ball, né? Teve outros arcos, né? sim. Teve o arco do Piccolo Daimao, teve o arco dos Saiyajins, do Ah, sim, Majin aí Buu, né? estamos na fase Z já, né? Dragon Na Ball Z. fase Z. Inclusive, até é bom a gente frisar também que Dragon Ball Z foi uma divisão que foi feita pro anime, né? Existe a história, claro, no mangá, só que no mangá é o mesmo título, Dragon Ball, né? É que houve essa diferenciação pra TV, mesmo por ser uma outra fase, né? Do Dragon Ball, e aí a Toei, ela resolveu mudar, né? Legal, Mudar o, cara. mudar o título, né? Pra dar uma diferenciada e tal, Legal. né? É a fase dos Guerreiros Z e tudo. Então, rendeu também Aí, o. Oi, pode falar. não só, já que a gente entrou no Dragon Ball Z, só, assim, o plot lá no Dragon Ball Z, o que que é? Aí a gente descobre por que do Goku ser tão diferente, tão, assim, se sobressair, ser tão destacado entre os outros lutadores, porque no Dragon Ball ele passa por uma série de desafios e, como o César falou, muitos torneios de artes marciais, ele é testado muitas vezes e ele ganha quase todos os desafios, assim, facilmente ou não se esforça tanto assim como os demais. Isso é totalmente respondido logo no primeiro, segundo episódio, já sabe tudo, já que você fica se perguntando em toda a saga de Dragon Ball, né? Exato, é Aí, porque essa força e determinação do Goku não é por é, acaso, né? Então ele tem uhum, toda uma explicação, né? Que aí a gente vê na fase Z, né? isso. A gente Já na, fa- descobre, já na fase dos Saiyajins, né? Para ser mais exato. a gente descobre que lembra muito o nosso amigo Kal-El, né? Uma história lá da DC. Mas tem referência, né, dele também, Dr. Slump, né? Tem uma espécie de super-homem no Dr. Slump, né? Chegou a ver uma caricaturinha do. Já, já. Aliás, Mas, oi. sim. E aí, vamos, devido às proporções, como se fosse um Superman japonês,
Na ótica lá nipônica, o Goku ele é um ser alienígena que está aqui no nosso mundo, só que a ideia do povo dele era ele ter dominado o nosso planeta para depois vender ele para outra raça que dominava deles, né? Ou que tipo comandava eles. Mas o Goku, ele, por algum acidente, ele bate a cabeça, esquece todo o comando que foi dado para ele. Ele é criado como um terráqueo e descobre isso só lá na Saga Z. Ele é um Pois, Saiyajin. pois é. Então, Samuel, o anime do Dragon Ball, né? Que foi lançado em 1986, né? Certo. Teve a continuação, Dragon Ball Z, em 89, né? De 89 até 1996. Ele seguiu, foi muito fiel ao mangá, né? Teve também algumas diferenças, né? Teve alguns fillers também, como toda adaptação de anime teve, né? Adaptação de anime baseado em mangá teve, né? Isso era natural na época, né? E aí, no Dragon Ball Z é que teve mais fillers também, né? Ah, O que é o filler, né? Para quem não sabe, o filler são aqueles episódios, né, que são feitos, né, para poder preencher, que não estão no mangá, né, mas são feitos para poder, outras palavras, né, para poder ganhar tempo, né. Por exemplo, quando um determinado anime está se aproximando da história do mangá, aí para dar uma afastada eles criam uma mini história, algum episódio isolado, né? Para poder diferenciar, que não vai acrescentar tanto, né? Vamos ser mais realista também, para segurar a história, né? Até que essa história, a história do anime seja afastado do mangá, até para a produção criar uma história, né? Poder criar adaptação para o anime. Teve aí episódios fillers, né? A Toei acabou criando aí duas sagas, né? Que é a saga dos Galaxy Júnior e a saga do Torneio do Outro Mundo, né? hum, nossa, Garlic Jr., sei. Galaxy Júnior. Que Mas o é Gohan é meio que um protagonista aí, né? O filho do Goku, o mais velho, o Gohan, é um dos protagonistas nessa saga do Garlic Jr., né? exato, exato. Aí foi criando aí algumas mini sagas também no meio da história e tudo mais, né? Mas aí o mangá do Dragon Ball terminou, né? Na saga do Majin Buu, né? Só que aí o anime não ficou parado, né? Hum, Teve aí, a partir de 1996, a Toei acabou criando aí uma série filler do Dragon Ball, né? Que é o Dragon Ball GT, né? ah, tá. Só que aí o Toriyama, ele não teve um envolvimento direto, né? Ele acabou dando uma espécie de consultoria, né? Pra Toei, O CT, ele foi criado pelo Bird Studio, é isso? Que era isso, onde a Akira trabalhava, é, e tipo, ele tutoriava lá, ó, dava, eu ia falar consultoria, né? Que você falou agora. exato, para ser usado ainda aqueles mesmos elementos do Dragon Ball, né? E aí, depois, né, a partir de 2015, foi criado aí o Dragon Ball Super, né? Sabe o que parece pra mim o Dragon Ball GT? Ele parece um reboot do Dragon Ball. Mas por que você acha isso? Porque começa com o Pilaf, né? Um dos primeiros vilões lá no Dragon Ball. Nossa, eles voltaram lá antes do Z, né? Não foi nem o Vegeta que apareceu, nem nada. Foi o Pilaf, mais lá ainda lá no começo do Dragon Ball. E aí ele pede o Goku vira e ele vira criança novamente, o Goku. Então você tá revendo uma história do Goku criança pela segunda vez, né, cara? Pra mim é um reboot. Foi uma espécie de revival, né? Vamos dizer assim, né? Mas, Porque é meio que faltou, você tá pegando, sei, tá faltou tentando elementos ainda reviver ser um reboot, né? Faltou elementos ainda. isso, porque assim, eu vejo mais como um revival, né? Porque ele tenta reviver
aquela saga do Goku criança, né? É, Só que ele tá ao lado do Trunks, adulto, tá ao lado da Pan, né? Que é a neta do Goku, não né? tem como pensar naquela fase criança da infância dele lá, porque tá infinitamente mais forte no GT, né? Já passou por todo o processo do Dragon Ball Z. No GT ele só, tudo bem, voltou a ser criança, mas tem todo o conhecimento ainda, né? O Goku E ali. até tem mais experiência, né? Já sabe, já manja aí de artes marciais, já tem o poder como Super Saiyajin, né? Já tem domínio desse poder, né? Mas o Trunks, ele é um personagem interessante, cara, porque ele tá sempre sendo usado como se fosse uma ponte ou como se fosse um coringa, assim, quando eles estão meio numa crise de novas ideias, assim, bota o Trunks ali, que ele vai resolver essa, esse espaço em branco aí, esse problema entre as sagas, ele vai linkar todo mundo aí, entendeu? Usa o cara, usa o Trunks, a gente percebe Cell, na saga do Cell, que era dos androides também, né? Depois também, agora em Dragon Ball Super, o Goku Black, aí no Dragon Ball GT tá o Trunks lá novamente pra salvar a galera. Trunks tá sempre aí, gente. Ele é uma carta coringa ali, né? Na verdade. É um personagem bem legal, inclusive. Legal. Gostei principalmente também no Dragon Ball Super, né? Apesar de também que no Dragon Ball Super tem uma coisa do Toriyama, né? Ele não é, a ideia dele de tempo, né? De viagem no tempo, continuidade, é totalmente diferente, né? Isso é totalmente diferente. É totalmente diferente porque, tipo, o que acontece no futuro às vezes não influencia no passado. Aliás, perdão, desculpa. O que acontece no passado às vezes não influencia no futuro, né? É Hum, como se fosse uma linha do tempo diferente, né? entendi. Como Isso se assim, eu é porque eu tivesse tenho. criado uma nova realidade. Exato, eu é porque eu sou um adepto, digamos assim, da teoria Hermet Browniana, né? De volta para o futuro. Né? Então, eu acho assim uma coisa assim bem louca, né? Mas lá, o Toriyama tem as explicações dele, né? Por mais sem nexo que seja, né? Mas a gente acaba curtindo de alguma forma, né? É, E assim, ficou até meio confesso que que. a saga GT eu não acompanhei muito, mas a premissa de Dragon Ball GT é que eles usaram tanto a que a gente comentou lá no começo do Dragon Ball, as esferas do dragão, elas começaram a soltar energia negativa, né? E delas surgiram os dragões, né? Cada esfera era um dragão que representava. Isso. São os vilões aí de Dragon Ball GT, né? Isso aí já é na saga final do Dragon Ball GT. Porque teve a Hum. saga do Baby também. Então eu falei, não assisti direito o Dragon Ball E teve GT. a saga do Baby. O Baby deu muito Deixar trabalho, inclusive. o César falar mais sobre Dragon Ball GT. O Baby deu muito trabalho, né? Mas aí, Ah, Dragon na Ball saga GT do ele teve. Baby, que o Vegeta vira Super Saiyajin 4, né? E ele ainda era Super Saiyajin 2, né? Que é uma das polêmicas do Dragon Ball GT. Isso. Teve a fusão também, né? O Gogeta, Hum. né? E aí foi Que bem legal. Foi bem a legal. Bulma usa os raios Blitz, né? Exato. E aí Olha foi bem só. legal. O Dragon Ball GT, né? Só pra citar. Eu acho muito O pessoal disse que não Eu gosta acho muito muito de legal Dragon Ball essas GT. soluções, cara, essas O, soluções que o, aparecem. o pessoal diz que não gosta muito de Dragon Ball GT, mas eu gosto da série. Tipo Eu não assim, vou dizer que assim, eu não vou dizer que é melhor que o Dragon Ball Z, mas é uma série bem divertida, né? Até de uma certa forma, né? É, teve uma afetou, eu tenho memória afetiva, né, do Dragon Ball GT. Eu já não era mais criança, né? Eu já estava finalizando minha adolescência na época, né? Eu assistia pelo Cartoon Network na época. Depois assisti na Globo, as reprises, né, e tudo. É uma série bem legal, né? 64 episódios, o Dragon Ball GT, né? E é aí teve até também curta, né?
Exatamente. Aí ficou até 97, né? Que aí foi quando entrou depois aí a nova versão do Dr. Slump, né? Na Fuji TV, né? Mas enfim, mas aí o Dragon Ball também não parou, né? Depois de muito tempo aí voltou pra valer em 2015, né? Com o Dragon Ball Super, né? Primeiro E já tava aqui, tá, esperando. já tava, já tinha um anime já anunciado. E aí depois o Akira Toriyama anunciou que ia fazer também o mangá da série. O Só mangá do Dragon Ball um, Super um adendo aí é. do Dragon Ball Super. Ele tava há Ah, muitos anos parado, né? O Akira Toriyama com a obra de Dragon Ball. Na obra Dragon Ball, calma aí, gente, porque nesse meio tempo aí ele trabalhou, ele é design character também, né? De games, né? Ele exato. ajudou a criar Blue Dragon, né? Que é um jogo do Xbox 360, para ver se o Xbox ficava mais famoso lá no Japão. Que até hoje as vendas de PlayStation é absurdamente superiores à de Xbox do Japão, né? E eles tentaram com o Blue Dragon emplacar mais ainda, né, a marca lá no Japão. Aí Isso. E saiu o fora. anime também, e o mangá, né, de Blue Dragon, né, desse game. Exato. Veio pro Brasil E também, né? mesmo antes disso, a gente, nossa, tem outros games, vou citar alguns, né? Os mais icônicos aí, Dragon Quest. O Dragon Quest também tem um anime, né, que é o Fly, né, o Pequeno Guerreiro conhecido aqui no Brasil, Que mas o Toriyama ele fez os designers, né, dos personagens também. muito legal também o Fly. E ele fez design character também do jogo de luta Tobal. Não sei se o César conhece o Tobal de PlayStation. Já ouvi falar. É bem legal também. E alguma coisa também ele trabalhou junto com Chrono Trigger. Ele fez design character também de Chrono Trigger, aquele jogo de SNES, para quem lembra lá, é bem legal. Saiu também, tem para PlayStation também, né? Uma versão de PlayStation, não é Chrono Trigger o nome, acho que é Chrono Cross, não me falha a memória. São várias mídias, assim, cara. O jogo no PlayStation era assim, né? Quando o jogo era. Tinha uns 10 CD lá pra. Você ia trocando CD conforme ia avançando o jogo, enfim. As coisas É, do PlayStation. Aí, depois de tudo isso que eu falei, essa infinidade de coisa que o Akira Toriyama ele é uma pessoa inquieta, né? Ele vai criando muitas e muitas coisas. Ele decide voltar com Dragon Ball, mas aí primeiro ele faz meio que um termômetro assim com o filme A Batalha dos Deuses, né? A gente conhece o exato. personagem Zeus. Foi lá em Aí, 2013, né? O filme. faz um tempinho aí, cara. Eu lembro assim, praticamente, como se fosse ontem, praticamente. Que a Pra gente mim, ia cara, pro fazia cinema também. Eu lembro muito que tempo assim. que eu não é, ia ver um filme de anime, cara, no cinema. Fazia anos assim que eu não ia ver um filme de E, anime. e foi bem legal também a Batalha dos Deuses, né? Assistir no cinema. Porque assim, na época teve uma diferença assim na janela, né? Na sessão que eu fui, Samuel, tinha gente ali, cara, rindo das piadas do Pilaf, né? É, o Trunks tentando cantar a mais, né? E foi bem legal. Tinha uma senhora lá que tava rindo. Lá. Foi bem legal. Foi um filme assim que, de uma certa forma, é, a impressão que eu tive, atraiu gente, né? Atraiu pessoas aí pra. Pessoas que assistiram Dragon Ball Z, né? Não são necessariamente fãs de anime e que foram lá para prestigiar ou que assistiram por casualidade, gostaram da história, né? E foi bem legal. Só pra terem uma ideia, assim, o filme de Dragon Ball, A Batalha dos Deuses, ele deu tanto trabalho, assim, que o Toriyama supervisionou esse filme por quase 2 anos. A ideia começou em 2011 e foi lançado em 2013, o filme. Exato. Então, ele queria que ficasse redondinho mesmo, porque ele ia ser a vitrine dessa nova fase de Dragon Ball, né? A gente, pelo menos no fim do filme, a gente tinha essa esperança, né?
Já tava todo mundo saindo em polvorosa, assim, da sala de cinema, né? Nossa, vai ter uma nova saga aí, gente. Não é possível. Vai continuar, vai expandir. Não é possível. A história tem que continuar. Aliás, Muito bom, muito bom. aliás, fazendo parêntese aqui, ó, quem viu a Batalha dos Deuses vai lembra desse rapazinho aqui, Hum, o Jaco, César tem o tudo aí. Jaco, o Patrulheiro Galáctico, tem tudo, O mestre. Sangado Jacob, da hora. Da hora. Pra pegar uma coleção do Dragon Ball, rapaz, vai ter que ser uma. Haja espaço, viu? Muito bom, muito bom. E o Jaco, ele aparece pela primeira vez, né, na série, como um amigo da Bulma, né? Isso é explicado aqui, inclusive, aqui nesse mangá, né? Como foi que ele teve, conheceu a Bulma, né? Qual a ligação dela, dele com a família Briefs, né? Inclusive, só dando um spoilerzinho, essa menina aqui é a irmã da Bulma, né? Tô dando um spoiler aqui, mas enfim. Ela aparece, a irmã da Bulma, eu acho que é no Super. Acho que ela já aparece no Super, acho que é a irmã da Bulma. Olha a memória. Acho que é isso. Eu acho que tem uma citação, se eu não me engano, né? Mas no É, mangá aqui tem uma explicação também. Tem uma explicação. Tem uma explicação aí quanto que foi que aconteceu com ela também, né? É, eu não vou contar muito, né? Para vocês, justamente para vocês irem atrás e comprar seus exemplares, tá? Então, o Dragon Ball Super veio em 2015, né? Vou mostrar o mangá aqui. O primeiro volume foi lançado também pela Panini aqui no Brasil, né? Ainda está em tá publicação, sendo né? lançado ainda. Inclusive, o mangá, o autor é o Akira Toriyama, né? E quem faz as artes é Toyotaro, né? Que dá assistência, né? Ao Akira Toriyama, né? Ele explica também no mangá como é que faz o design dos personagens, né? Explica de uma maneira bem técnica e com o que ele faz, né? Para criar os personagens, né? Mas aí, 2015, esse mangá é lançado, né? O Dragon Ball Super ele é lançado no dia 20 de junho, né? Uns dias aí antes da estreia na TV, na Fuji TV, que rolou no dia 5 de julho daquele mesmo ano, né? 2015. E aí, o Akira Toriyama ele adaptou, né? Adaptou aí foi o primeiro, né? É, juntou toda essa galera aí no Dragon Ball, o Goku, né? E aí preparou esses personagens para criar uma versão própria, né? Do mangá e especialmente aí do anime, né? Do filme que a gente citou agora, a Batalha dos Deuses, né? Só que aí teve umas diferenças também na trama, né? E até vale também vocês conferirem também, né? Teve também outro filme, Samuel, do Dragon Ball que também foi citado na época, foi o Renascimento de Freeza, né? O Renascimento de F, né? Teve a versão também em pro Assisti Dragon no Ball cinema Super. também. Também Teve a assisti no versão, cinema. teve a versão também pro Dragon Ball Super, né? Teve. Teve também Se fosse o filme fracionado em vários episódios, assim, né? Lá dentro do anime, né? Na saga do Renascimento de Frieza. isso aí teve toda uma dramatização também. Teve a saga do Trunks, né? E aí É, eles enfrentam o Goku Black, né? Que é uma versão maligna do Goku. E aí por aí vai, né? Teve a saga da Batalha dos Mundos, né? Batalha do Poder, do Torneio do Poder, né? O A Torneio saga do do Torneio Poder, do Poder. Isso. que eram os 12 mundos, né? Os 12 universos, é isso? Os 12 universos, né? O universo do Dragon Ball, do Goku e companhia, é o sétimo universo. E aí eles Correto. tiveram que se juntar para poder fazer esse torneio,
pela sobrevivência, né, desses universos. Mas enfim, Dragon Ball, né, continua, né, até hoje, né, tá tendo a saga do Moro, né. Eu ainda não tô acompanhando essa saga, mas eu ainda vou chegar lá. Mas em breve, a qualquer momento, a Toei pode anunciar aí uma adaptação do anime, né? Dessa saga, pra gente curtir mais uma vez, né? A qualquer momento podemos ter essa novidade aí, né? Pois é. E quem sabe, né? Queria até comentar Eu vou fazer uma aposta essa. aqui. É, Eu vou fazer uma aposta aqui, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas o Digimon Adventure, né? Essa nova versão que tá rolando aí na Fuji TV era no mesmo horário, inclusive, no que passava o Dragon Ball Super. E o Digimon Adventure tá previsto para terminar em setembro. Quem sabe em outubro a gente não tem aí um Dragon Ball. A volta do eita, Dragon Ball Super, né? Tô aí chutando, seria uma tô ótima chutando, notícia. tô fazendo uma aposta aí, né? Mas quem sabe, Só né? falando assim, tanto da. Meu, essa fase do Torneio do Poder, ela surgiu tantas coisas assim na mídia, no mainstream, pessoas comentando, era para todo lado, né? Mesmo quem, igual o César falou, eu não acompanho desde o Dragon Ball Z, eu parei lá no GT, anos atrás, eu era adolescente, já tenho filho, já tô casado, sei lá, já tô na minha vida de adulto aqui. Meu, quando saiu o Torneio do Poder, já tava indo para os episódios finais, assim, três, faltando quatro, cinco episódios, assim, sabe? A última semana, o último mês mesmo daquele anime. Você via cantores, né? A música, eu tô tentando lembrar o nome, a Ultimate Battle, que toca, né? O O Ricardo Akira Cruz fez, Kushida? o Ricardo Cruz fez uma versão até, É o né? Akira Kushida. Em japonês, o nome é Kyoku no Batoru. E O tema O do Poder Ricardo, ele fez Supremo, né? até pintou o cabelo meio de cinza prateado com o Migachi no Kui, que é o instinto superior, né? Vestido superior. Muito legal, cara. E tava todo mundo comentando, porque já não tinha mais, assim, o pessoal falava, meu, já virou Super Saiyajin Rock, já ficou Super Saiyajin Blue, e agora? Agora é o instinto superior. E, cara, essa música cantada ao vivo pelo Akira Kushida, rapaz, é uma emoção, viu? Porque a última vez que o Akira Kushida veio cantar aqui no Brasil, aqui no Sana, né? Foi aquele turnê que ele fez no Brasil em 2018. Ele veio pra cá também, pra Fortaleza, no Sana. E aí ele cantou essa música também. E E aí, aí, pra quem e aí a acompanha, galera surtando ali, cara, foi quem demais. acompanhava Dragon Ball e conhece vários vilões dentro de Dragon Ball, né? Dentre eles está aqui, ó, o Vegeta, que agora, mais atualmente, está mais anti-herói, mas lá no começo ele era vilão, né? Aqui tem até a primeira armadura que apareceu, que ela tinha uma cor meio diferente, ó. Eu lembro Mas, que no anime o cabelo do Vegeta era vermelho, né? As primeiras aparições então, dele, né? Você pois lembra, né? as cores assim estão parecidas com a primeira versão. É isso que eu tô comentando. E Mas aí, no Torneio do Poder, cara, para mim ele é, em essência, o vilão de Dragon Ball, o Freeza, né? Por natureza, ele é vilão, o Freeza. E nesse Torneio do Poder tem o plot twist master, assim, desde que ele surge novamente lá contracenar com os super-heróis. Eu não vou falar muito, porque daí já é spoiler, né? Mas pra mim o é o, Freeza é um dos personagens, assim, muito importantes de Dragon Ball, assim, na o franquia, Freeza é né? o nosso malvado favorito, né? Esse é malvado mesmo, né? O Freeza, né? Mas aí E é traiçoeiro. um pouco de Dragon Ball Super, porque falando bastante do Dragon Ball Super com medo já de ter soltado spoilers aí pra galera, que eu quero que o pessoal assista. O Dragon Ball Super é muito bom também. Mas E uma dica, né, pra quem quer assistir Dragon Ball Super, né, que
quer ver, né? De repente você não viu a série, ou de repente você quer rever, né? Tem na Crunchyroll, todos os 131 episódios estão lá. Né? Inclusive, durante a série, né? No meio da série, ela foi adicionada, né? Veio pro Brasil, né? Passou a ser veiculada em simulcast, né? Então vale a pena, né? Você conferir, porque a qualquer momento aí, se de repente, quiçá em outubro tiver uma nova saga, de repente vai pra lá também, né? Aí sai, depois disso tudo sai o filme do Broly, né? Que aí o Broly finalmente vira canônico, cara. Um personagem canônico, porque teve uns outros 2, 3 filmes do Broly lá no passado no Dragon Ball Z, né? Mas agora no Dragon Ball Super ele é colocado na história principal, o Broly. Pelo menos no filme, ele tá dentro dessa linha temporal aí do Dragon Ball Super, né? E, bom, como o César falou, em outubro a gente pode ter saga nova do anime, né? Porque o mangá não parou, né? O mangá tá aí. E o Broly pode aparecer aí, né? Nessas sagas novas. Porque agora ele faz parte da história mesmo, o Broly. Já E eu tá achei, canônico. nossa, esse é outro filme muito bom. O pessoal tem que ver, cara. Assim, Assistir no cinema também, vale a técnicas de pena. animações, assim, as luzes, tá tudo muito bom. Tá num outro patamar, né? Não sei. É Muito. verdade. Eu gosto de gênero shonen, é um prato cheio mesmo, assim, cara. E legal que Dragon Ball, né, continua atravessando gerações, né? Continua conquistando aí novos fãs, né? Gente que não era nem nascido ainda na época do auge do Dragon Ball Z aqui na Band, né? A gente usa como referência, né? Na Band, na Globo, principalmente, né? Com a saga do Majin Buu. E aí a galera tá curtindo aí, né? Tá tendo esse interesse por Dragon Ball. E é muito bom, muito bom. Vale Só a pra... pena. Uhum. E E é só um para não dos meus. passar em branco, eu vou citar o Super Dragon Ball Heroes, né? O Super Dragon Ball Heroes, ele nada mais é do que uma série de propagandas de um jogo, digamos assim, de fliperama, que tem no Japão, que o cara, a criança, né, ou quem tem lá o card game, põe assim na máquina e os personagens aparecem na tela e você usa eles lá para luta, para o combate, para fazer, para equipar ele, para ele ir evoluindo, comprar novos cards e assim vai tendo seu progresso no jogo, né? Porém, vai tendo, através dessas propagandas, são como se fossem mini episódios, né? Mas, meu, você comentou lá da linha temporal, se você vê, então, a linha a pluralidade de realidades que tem em Super Dragon Ball Heroes, sua cabeça explode. Porque vai aparecer Goku do Dragon Ball GT, vai aparecer do Z, vai aparecer do Super, várias formas do mesmo. Parece uns 3, 4 Goku. Fala, tá valendo, tá aparecendo todo mundo, tá valendo, tem Tipo personagem um novo. fanservice, né? É Mas ele é, uma mas ele é salada canônico? randômica e vamos embora. Mas essa série é canônica? Não, não é porque, como eu disse, né, ela é uma história para esse jogo aí do Super Dragon Ball Heroes, né, de Uhum. fliperama lá no Japão. E tem Ou outras, seja, né, a gente citar essa também tem o Xenoverse também, né, que tem um vilão novo no Xenoverse, né, que é bem só legal. um fanservice, né? Só pra atrair São, a. basicamente são histórias do game, né, e se a gente falar de games de Dragon Ball, tem vários também, né, eu falei de Super Dragon Ball Heroes, tem a Xenoverse, que já saiu a segunda versão, tem também Budokai, né, a gente falou 1, 2, 3, o Budokai, tem Kaichi, um monte. Eu lembrei de alguns. E, Bacana. e a gente tinha combinado o quê? Meia hora, 40 minutos. Uma E hora já e, passou de uma uma hora e 10 hora. aqui. Estamos só falando de Akira Toriyama. Eu não dispersei, não fui para outro mangaka, nem falei de outra. Eu falei um pouquinho, mas, nossa, se eu continuar, a gente vai para 3 horas de A Akira gente Toriyama. citou alguns aí, a gente fez umas menções honrosas, né? Sim. Mas é bem legal, cara. Então eu queria aproveitar então só para agradecer o César por ter aceitado aí o convite para falar de Akira Toriyama, esse mangaka famoso, né? Que ele acabou sendo referência para outras gerações de mangaka, assim como ele teve suas influências também, a gente citou no começo, mas é isso, né? A indústria não para, né? A produção de mangás do Japão, ela não para,
E isso é o legal, né? Como o César falou, alcança novas gerações e a gente que acompanhou na infância, na adolescência, o Dragon Ball ainda tá aí. Não só o Dragon Ball, né? A gente falei dos novos shonen aí, tem muita coisa para você acompanhar. Vai ter Boku no Hero, vai ter Black Clover, agora o mais recente, Jujutsu Kaisen. Então, não para, tá aí saindo. E lembrando desses novos, tem um crossover, né? Que saiu de One Piece, Toriko e Dragon Ball. Tem um Em episódio 2006, especial dos foi em três, cara. 2006. Foi perto do lançamento do filme Batalha dos Deuses, que o Goku ele aparece atrasado lá no filme. E então eu vou deixar o César falar novamente sobre os conteúdos que ele faz, onde a gente pode encontrar. Depois eu vou deixar o link no vídeo, né? Vou escrever aqui na descrição. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, né? Que fortalece o canal e ajuda a chegar o vídeo para mais pessoas. Fica à vontade aí, César. Obrigado, Samuel, mais uma vez. Obrigado pelo convite. E acesse aí o blogdalion.wordpress.com, né? Que em breve vai ter novidades, tá? E vai ter extensão também para o YouTube. E aí, vocês me seguem lá nas redes sociais, tá? No Twitter, Facebook, Instagram. Tá tendo uns conteúdos especiais também que estão saindo no Instagram, principalmente. Então, vocês me encontram lá no @blogdalion, tá? Tudo junto. E me sigam também no site J-Box, tá? Falando sobre Tokusatsu, notícias sobre Tokusatsu, tá? Tem minha coluna quinzenal, a coluna do Dalion, quinzenalmente às sextas-feiras, né? Sobre Tokusatsu. E aguarde novidades, tá joia? E a qualquer momento aí tô aparecendo aí no canal do Barrigol. Beleza? Valeu, César. Até a próxima aí. Falou, galera.